amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vou contar pra vocês as minhas 28 leituras de 2022 até agora, 50% do ano. Eu sei que tem aquela tag super legal que eu já respondi milhares de vezes nesse canal, mas eu não vou responder ela, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li e dar no geral aí as minhas opiniões, considerações, dicas, enfim, tudo isso até agora. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, comentar aqui o que mais que você gostaria de ver por aqui, me seguir no Instagram, não perde, por lá tem muita coisa boa, eu tô muito ativa no Instagram esse ano, tem conteúdo lá todos os dias. No TikTok também. Me segue no canal de vlogs que eu tô sumida, mas eu vou voltar em algum momento do mundo aí, eu vou voltar. E vai me encontrar na Bienal. Eu estarei lá domingo agora, às 5 horas da tarde, no stand G75 da Up Books, com o lançamento do meu livro Primeiro Eu Precisei Morrer. Se você quiser adquirir ele, você ainda pode adquirir ele aqui embaixo, vai ter link. Você pode receber ele na sua casa ou retirar lá na Bienal. E não se esqueça de não comprar livros com meu link. Sim, isso mesmo, eu ainda não resolvi meu problema com a Amazon. Ainda estou sem poder divulgar meus links, tô tristíssima com isso. Ai, eu tô tentando conversar com eles, não tá sendo uma comunicação muito fácil. Tenho muitas reclamações da Amazon com esse atendimento ao cliente. Eles suspenderam minha conta, eu ainda não consegui resolver isso, então não comprem livros com meu link, porque esse dinheiro não vai pra lugar nenhum. Comprem livros, mas não com meu link. Enfim, vamos então, eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li e falar sobre cada um deles. É claro que ia começar um serrote bem agora. Esse ano eu tô uma montanha-russa com as leituras, assim. Tem horas que eu quero muito ler, leio muitos livros. Teve um mês aí que eu fiquei maluca, li 11, eu acho. E tem mês também que eu não li nada. Tivemos aí um mês em que eu li um livro, eu acho. Isso mesmo, em fevereiro eu li apenas um livro. Eu não sei, gente, eu tô vivendo a minha vida livremente. Agora, exatamente nesse momento, eu tô saindo de uma ressaca, tô lendo um livro muito bom, mas ele vai entrar pro, final do ano, a partir de julho, né? Porque eu tô em julho, então não vou falar dele nesse vídeo. Aqui eu vou falar dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E aí os outros, como vocês sabem, quem me acompanha aqui faz tempo, no final do ano, no dezembro da felicidade, eu falo melhor sobre ele. O primeiro mês do ano, janeiro, eu li o total de 5 livros! Yay! O primeiro livro lido em 2022 foi Blonde e foi uma leitura muito boa, gente. Eu gostei muito desse livro. Ele é, pra quem não se lembra, eu acho que eu já falei dele aqui no canal, ele é um livro que é uma literatura romanceada, uma biografia romanceada da história da Marilyn Monroe. Ou seja, não é tudo que tá nesse livro que é verdade. Eu fui pesquisar algumas coisas porque eu fiquei muito envolvida com a história e eu descobri que apenas uma parte bem insignificante é realmente verdadeiro sobre o que realmente aconteceu na vida da atriz. Então, muita coisa aqui foi romanceada e quando eu li o livro, me deu muita vontade de ler uma biografia verdadeira dela, porque me levantou muitas questões sobre quem ela realmente foi. Porque aqui a gente tem uma mulher forte, mas ao mesmo tempo cheia de questões, que viveu relacionamentos horríveis, foi feita de gato-sapato por homens, da forma com que eles quiseram, e ela acabou entrando no mundo da arte de uma maneira não muito convencional, assim. Ela entrou aqui no livro, a gente vê ela entrando no mundo do cinema de uma maneira triste até, porque ela entra assim meio que pra achar um ar pra respirar no meio de um casamento tão triste que ela vivia. Então assim, eu não sei se é verdade, eu quero muito saber qual que é a verdadeira história dela. E eu sei que esse livro vai ter uma adaptação pra Netflix e parece que sai esse ano ainda. Eu já tenho o 2, tá aqui na minha frente, inclusive na estante, eu não li ainda o 2. Temos aqui a leitura somente do primeiro. E eu acho que o 2 vai ser muito bom. Esse aqui é o volume 1. E, enfim, quando eu ler o volume 2 eu conto. Eu gostei muito dessa leitura. E tem muitas cenas de sexo e eu tive que pular bastante coisa. E as cenas de sexo são bem detalhadas. Por conta disso, então, eu acabei dando só 4 estrelas. Mas é um livro muito bom. A narrativa é sensacional. Me prendeu bastante. É um livro muito bem escrito. E eu recomendo. Leiam aí e depois me contem o que vocês acham. Depois eu li O Como Orar, do C.S. Lewis. E assim, gente, eu não sei. Eu tenho aqui a coleção inteira do C.S. Lewis e eu posso dizer que eu não sei se sou fã deste homem ou não. Eu não sei. Os livros dele me pegam, mas também não me pegam. E eu tenho a sensação de que é muito mais do mesmo, porque ele lê assim, ó... Ele escreve de uma maneira muito prolixa, você tem que estar muito focado. E eu não sei se ele é um autor assim que eu tenho vontade de ler tudo. E eu tenho todos dele aqui que eu recebi da Thomas Nelson. E um gatico! Olha quem tá aqui, gaticão. E tá grande, né, gente? Oh, meu Deus. Eu sou oficialmente uma pessoa que gosta de gatos. Quem me segue no Instagram viu que eu tenho mais um.
tá lá na loja. É o alfinete, ele chegou lá e ele tá lá e aí eu li o Como Orar, e é um livro que eu tava com muita expectativa, e ele tem sim coisas muito boas, eu até grifei bastante coisa, coloquei post-its, mas eu não sei, gente, o C.S. Lewis, ele não é, assim, ele não me encanta, a leitura, a escrita dele não me pega, assim, sabe? Então eu acabo ficando mais pro lado de não gostar dele do que de gostar. Não que eu não goste, eu não tô sabendo me expressar em relação a esse autor. Eu tenho uma relação difícil com ele. Não é assim, eu não fico ansiando, esperando e querendo ler os livros dele igual eu tenho com outros autores, sabe? Então eu acho que é isso que me deixa meio sem saber o que eu acho. E aí esse livro eu acabei achando muito chato, eu fiquei com preguiça de ler, os capítulos não me empolgavam. Era aquele tipo de livro que você lia se arrastando, sabe? E aí não foi pra mim. Eu dei acho que 3 estrelas pra ele. Que eu acho, 3 estrelas, porque eu acho até um pouco feia da minha parte querer dar menos estrelas pro C.S. Lewis, mas não sei, gente, eu preciso ter outras experiências com ele. Eu li mais um livro dele esse ano e também não foi uma boa experiência. A Casa das Orquídeas, gente, esse livro foi uma surpresa tão boa, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro e nem que ele tivesse uma história tão bonita e tão profunda. Eu queria muito conhecer a escrita da Lucinda Riley e esse livro me surpreendeu muito, assim, de uma maneira muito positiva. A escrita é deliciosa, tem pouquíssimas cenas de sexo, se eu não me engano somente uma, e você se envolve muito na narrativa, sabe? Tem muita profundidade, os personagens são muito bem construídos, eles têm camadas. Eu me envolvi muito, gente, muito mesmo com essa história. Eu fiquei muito encantada com a forma dela de escrever e eu fiquei com muita vontade de ler mais livros dela. Inclusive comprei, tem mais um ali me esperando, que esse ano, quem sabe, eu vou ler também. Gostei muito mesmo de ter conhecido essa autora, foi um livro que eu peguei sem muita expectativa e eu amei, gostei muito, acho que é de 5 estrelas. 5 estrelas e o favorito, porque eu até chorei. Eu lembro que no final do ano, no final do livro eu tava chorando aos prantos, porque o final do livro é muito bonito. Gente, outro livro favoritadíssimo desse ano, Ilha do Medo, do Dennis Lehane. Esse autor é um autor que, assim, ó, ele mora no meu coração. Até agora nenhuma decepção com ele. Bom, tá que eu só li 2 livros dele, mas os 2 eu amei muito e eu tenho mais 2 dele aqui pra ler. Eu já tinha assistido o filme e eu achei que o livro não ia ser bom por conta disso, mas eu estava redondamente enganada e graças a Deus por isso, porque que livro fantástico. O final me deixou de boca aberta, mesmo já sabendo qual que era o final, porque o autor consegue escrever tão bem quanto uma narrativa de um filme. E eu fiquei muito presa na leitura. A história é mais profunda aqui do que no filme, a gente consegue entender melhor o personagem principal e eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Leiam este livro. Outro que eu amei também foi favorito desse ano foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Foi meu primeiro livro inédito de Harry Potter, porque eu tô relendo a série já faz acho que uns 2 anos e eu só tinha lido até o Cálice de Fogo e a partir daqui tudo é novo pra mim. Então esse foi o primeiro livro dele inédito, que não foi uma releitura e eu amei, gente. Que delícia que foi esse livro. Até agora eu acho que é o meu favorito da série. Eu fiquei muito envolvida. A literatura tá muito superior nesse momento da história, assim. A escrita da J.K. tá muito melhor. Amei, assim. Foram 700 páginas que eu nem vi passando, sabe? Eu me envolvi demais com os personagens. Eu chorei, eu sorri, eu dei risada. E eu lembro que quando eu terminei, me deu vontade de ler de uma vez todos os outros. E eu acabei perdendo embalo e não li mais nenhum. Preciso me lembrar desse sentimento e ler os livros, porque é muito maravilhoso participar dessa jornada de Harry Potter. E principalmente pra mim que não li todos os livros, então é meio que novo, sabe? Eu amei, foi uma experiência super especial e eu amei esse livro. Em fevereiro eu li somente um livro, Jejum de Jesus, que é um livro que foi muito bom, ele me confrontou muito, assim, no estilo de vida. Ele fala muito sobre um estilo de vida de entrega total a Deus, de sobrenatural, e eu me senti muito confrontada enquanto eu lia. Mas eu já tava lendo ele há um tempo, eu tinha começado a ler lá em São Paulo, e ele acabou ficando arrastado, sabe? E tem muitos momentos... um gato subiu aqui. Tem muitos momentos em que a história, ele reconta momentos da história e fica um livro muito histórico, que é algo que eu não tem, assim, muito a minha atenção, sabe? Eu gostava mais quando ele parava pra falar da Bíblia, dava contexto histórico bíblico e falava sobre motivos espirituais mesmo pra um cristão se dedicar ao jejum. E aí quando ele ia pra esse lado de eventos, descende e tal, eu já perdi um pouco da minha atenção. Em março eu comecei o mês lendo Liturgia do Ordinário, ele não está aqui comigo porque eu tive a infeliz constatação de que eu emprestei pro meu ex-namorado. Eu não me lembrava disso, tinha esquecido completamente desse infortúnio. Ai meu Deus, fiquei muito triste, sério. Enfim, comigo, mas tudo bem, eu compro outro, não é problema.
Mas esse livro é incrível, foi um livro muito bom pra mim, ele me deu uma noção muito real, assim, da comunhão do nosso relacionamento com Deus. Ele vai falar sobre temas importantes e ele traz muito a presença de Deus pro ordinário, e isso é muito legal. Tipo, os capítulos são, por exemplo, escovando os dentes, arrumando a cama, lendo seus e-mails, e ele coloca essas coisas tão rotineiras que a gente faz no dia a dia de uma forma onde Deus está presente, e ele leva isso para um contexto muito mais profundo da nossa intimidade com Deus. Eu gostei muito, eu achei ele uma literatura ímpar, assim, eu nunca tinha lido nada parecido, e me deu muita vontade de viver a vida refletindo sobre onde Deus realmente está enquanto eu faço as minhas coisas ordinárias. Por exemplo, agora, enquanto eu trabalho, enquanto eu tô gravando um vídeo, o Senhor tá aqui, o Senhor tá comigo, ele tem prazer em me ver trabalhar, o meu trabalho pode ser totalmente entregue a Ele, e o livro fala muito sobre isso, sobre como a gente acha que Deus é só ali naquele momento em que a gente tá lendo a Bíblia ou no culto, quando na verdade não, Deus é Deus de perto e Ele quer estar com a gente o tempo todo. E esse livro foi muito bom pra mim, eu gostei muito, abriu meus olhos pra muitas coisas e foi o favorito, um dos melhores do ano até agora. Depois eu li Objetos Cortantes, que foi um livro muito difícil, eu achei muito pesado, e ele pincela, assim, mas ele não é explícito sobre alguns assuntos, eu não vou nem falar a palavra porque é péssimo, mas fica muito no ar. Fica muito no ar, assim, umas relações muito perturbadoras. E eu detestei, assim, eu achei um livro muito ruim, não recomendo a leitura. Ele não é ruim por ser mal escrito, por ter uma história ruim, mas por ser muito pesado, assim. E olha que eu leio livro pesado, gente, mas esse aqui eu achei meio que too much, sabe? Me embrulhou o estômago, não fiquei com vontade de ler outras coisas da autora, eu até tenho mais um dela aqui, e não sei, eu achei muito demais, assim, muito, muito, muito pesado, não recomendo mesmo a leitura. Eu acho que ela fala de assuntos muito pesados como se fosse uma coisa muito banal, e o livro carrega uma aura pesada, assim, enquanto eu lia eu tava me sentindo pesada, carregada. Não gostei, gente, não gostei. O Privilégio de Ser Mulher também não foi um livro que eu amei, assim, ele é muito bom, traz pontos muito verdadeiros sobre a verdade do que Deus fala sobre nós mulheres, mas como é um livro católico, aqui a gente tem uma visão sobre Maria que eu não tenho, eu não carrego essa fé, eu não acredito dessa forma, e portanto muitas das coisas que ela fala aqui eu discordo totalmente. Mas o posicionamento sobre o papel da mulher, sobre o amor de Deus pelas mulheres aqui é perfeito, é muito bom, fala muito bem sobre feminilidade bíblica, mas essa parte de Maria realmente atrapalhou um pouco a leitura, porque tudo que ela falava sobre isso meio que eu pensava, eu ia desqualificando o que ela tinha dito antes, porque eu não concordava com essa parte, sabe? Então eu precisei ficar filtrando toda a leitura, passando os olhos em relação a entender o que realmente é bíblico, o que é o dogma da religião que ela segue. Então, por ter sido esse desconforto enquanto eu lia, eu perdi um pouco do brilho enquanto eu lia, sabe? Mas é um bom livro, e eu acho que pra uma mulher católica vai ser um livro sensacional, inclusive fica aí a dica. Terminei de ler finalmente Os Segredos do Lugar Secreto. Gente, esse livro eu estava lendo há uns 2 anos. Eu não levei ele pra São Paulo, mas eu comecei a ler em 2020, e eu lia um capítulo por dia, e parecia que esse livro tinha 365 capítulos, porque não acabava nunca. E aí eu voltei a ler esse ano e também não acabava nunca, e aí finalmente acabou. É um bom livro, eu acho que uma pessoa que não tá acostumada a ler muita coisa, eu acho que é um livro muito melhor. Como eu tenho lido muito, como eu gosto de me aprofundar mais em alguns assuntos bíblicos, eu achei que ele é um pouco raso até. Mas eu sei que pra muitas pessoas esse livro entrega uma profundidade de fé que é muito especial. Então assim, meça a sua maturidade espiritual, e pode ser que isso aqui seja uma bênção na sua vida, e pode ser que, assim como foi pra mim, que foi assim, mais um livro de devocional, sabe? Muitos capítulos foram incríveis, eu fiquei com, assim, fui muito abençoada, mas a maioria deles estava sendo muito arrastado, e por ter demorado tanto essa leitura, eu acabei gostando menos. Ele é muito arrastado, os capítulos são muitos capítulos, são 51 capítulos, dá pra você fazer um por dia, mas são 2 meses quase lendo um livro, e pra mim é muito tempo, sabe? Então enfim, essa é a minha consideração. Depois eu tive a honra de ler pela primeira vez na minha vida uma ficção cristã. Mentira! Eu já tinha lido uma antes. Enfim, a segunda vez na minha vida uma ficção cristã, um romance super fofo. Eu fiz até um vídeo sobre ele foi publicidade aqui, tô falando de Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, e eu queria ter lido esse livro quando eu tinha 15 anos. Ele teria sido assim, um desbunde pra mim, porque ela vai falar sobre assuntos muito pertinentes pra nossa geração, pra hoje, a adolescência de hoje, como ídolos, internet, paixões muito loucas, e também
essa coisa de buscar quem você realmente é. E aqui ela vai encontrar a verdade do único que pode curar as feridas dela. Então eu me diverti muito com essa leitura, eu me coloquei muito nesse lugar de adolescente enquanto eu lia, e eu recomendo fortemente para as adolescentes que me seguem de verdade. Vamos para abril. Em abril, gente, eu tinha acabado de passar pelo meu término e eu estava assim, leitora. Fui ler meus livros e foi incrível, li livros muito bons desse tempo e eu vou mostrar cada um deles pra vocês agora. Como eu disse, né, eu tive mais uma experiência com C.S. Lewis que não foi tão positiva. Eu tô falando de A Abolição do Homem. Eu não entendi nada desse livro, eu preciso reler ele. Ele é muito denso, você precisa ler muito, com muito foco, prestando muita atenção pra realmente absorver todo o conteúdo, e tem muito conteúdo em poucas páginas. E eu acabei não absorvendo, eu não tava muito assim nessa vibe de leitura, minha cabeça estava muito cheia e eu acabei não aproveitando a leitura como eu poderia ter aproveitado. Eu li, mas eu sinto como se eu não tivesse lido. E aí eu li, finalmente, o melhor livro do ano até agora. Eu tô lendo muita coisa boa, sinceramente, quando eu olho assim pra essas listas, tem muita leitura boa que eu fiz, mas nada me arrebatou de uma forma tão bonita, tão profunda quanto Água Fresca para as Flores. Eu li assim no tempo perfeito, eu tinha acabado de passar pelo término, então foi um livro que me abraçou, que esteve comigo, e foi assim, uma leitura que eu tenho até dificuldade de explicar, sabe? Porque quando você dá a sinopse do livro, ele é muito simples, é uma senhora que tá contando sobre a sua vida enquanto ainda vive algumas coisas no cemitério em que ela trabalha, porque ela é quase que uma zeladora ali do cemitério. Quando você escuta essa premissa, o que você espera? Você não acha assim que é uma grande história, que vai resolver mistérios e que vai ser uma experiência maravilhosa de leitura, mas ele tem uma escrita tão bonita, tão verdadeira, tão visceral. É o meu estilo preferido de escrita, aquele assim que você vê humor, só que muita dor e poesia ao mesmo tempo, sabe? Muita alma, muita emoção. Me pega muito esse tipo de leitura e eu grifei tudo, assim. O livro tá inteiro grifado, eu me perdi enquanto eu lia. Eu não queria, foi um dos livros assim que eu me peguei não querendo que ele acabasse, de tanto que eu tava amando. E fazia muito tempo que eu sentia vontade de demorar uma leitura pra que ela não acabasse, sabe? Eu amei, gente, e virou favorito da minha vida. Sério, leiam. E aí eu me engatei um monte de leitura boa, gente. Daqui pra cá, inclusive tem um vídeo recente que eu falei sobre esses livros, então talvez não seja novidade pra todo mundo, mas vou falar mesmo assim. Li Ex/Mulher, eu amei esse livro, foi um thriller assim que me pegou de jeito, eu não conseguia parar de ler. E é muito legal a dinâmica dessas duas mulheres aqui em relação a uma família, em relação a um cara. Não é machista, porque quando você imagina duas mulheres brigando por um casamento, você imagina que seja algo machista, mas não é. Você foca muito mais na identidade desses personagens do que no relacionamento em si, e muita coisa vai acontecendo durante a leitura, e tem muitos mistérios, muitas camadas. Eu fiquei assim, apaixonada pela leitura, me diverti muito, eu fiquei muito envolvida, e tem vários mistérios acontecendo ao mesmo tempo, então é muito, muito legal. Eu gostei muito disso aqui, da forma com que a autora foi construindo as camadas da história pra chegar no ápice do mistério e todos os acontecimentos, e vai surgindo personagem, você não sabe onde eles estão envolvidos. Gente, é muito bom esse livro, sério, eu gostei pra caramba. É um ótimo thriller, passa o tempo assim, ó, rapidão, eu me diverti muito. Depois eu li em um dia o Em Queda, foi no final de semana, essas leituras, essas últimas assim, foi no final de semana que teve uma super chuva aqui em Maringá e minha casa ficou sem internet e televisão. Então eu fiquei lendo, gente, e esse livro foi, assim, ele é bom, mas ele, depois que eu terminei a leitura, eu vi que ele não era assim tudo isso, porque ele é um livro que não tem muitas camadas, ele é puramente aqui a situação do Em Queda, porque é um avião em que o piloto precisa parar esse avião, derrubar esse avião, senão a família dele inteira vai ser assassinada. Então, quando você para pra pensar, ele não é profundo, ele não tem grandes personagens, você não se envolve com ninguém. Eu só li até o final porque ele é muito tenso. E eu queria muito saber em que fim que ia dar isso aqui, sabe? E aí quando eu terminei de ler, passou, não marcou, não ficou nada pra minha vida, foi puro entretenimento. E é isso, assim, tipo, tem livros que tem esse ponto de só te entreter. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus é um livro muito bom que vai falar sobre maternidade, sobre mulher solteira, sobre casamento, dá dicas muito práticas. Gostei muito de ter lido ele e vale super a pena se você gosta de investir também na sua feminilidade, entender mais sobre a mulher aos olhos da Bíblia. Eu li Morte no Nilo e foi muito legal essa experiência, apesar dela ter sido estragada, porque eu assisti primeiro o filme, então eu já sabia o final, e isso acabou me deixando meio
pra ler, sabe? Mas eu gostei muito e foi uma primeira boa experiência com a Agatha Christie, finalmente. Porque eu tenho a coleção inteira, nunca tinha conseguido ler nada dela até o final e nunca me prendia aos livros dela, e esse aqui finalmente me prendeu. Eu dei 4 estrelas porque é um bom livro, mas eu não tive uma experiência tão incrível porque eu já sabia o final. Mas com certeza, se você não assistiu o filme, vai ser uma leitura muito, muito boa mesmo. E aí esse livro me deu vontade de ler mais um monte da Agatha Christie. Um livro que eu li, e que quando eu lembro que eu li, nem parece que eu li, é o Norte e Sul. E é um super livrão, eu fiquei acho que quase 1 mês e meio lendo, eu terminei de ler ele em março. E é um bom livro, aqui a gente tem personagens muito bem construídos, é uma história super bonita, assim, a gente tem questões sociais, questões de época, de política, a gente tem desenvolvimento bom de personagem, família, amor familiar. É uma ótima história, é um livro clássico, mas não me pegou tanto, sabe? Eu não guardei muita coisa dele comigo. Eu lembro bem da história, eu lembro dos personagens, mas quando eu paro pra pensar, nem parece que de fato eu li, sabe? Eu lembro dele assim mais como um flash do que como uma experiência de leitura. É um bom livro, não, eu recomendo, não acho ele ruim nem nada do tipo, mas pra mim ele não foi aquela coisa. Eu dei 4 estrelas porque eu entendo muito o peso dessa história e eu gostei da história. Enquanto eu lia, eu me diverti, eu tive uma boa experiência enquanto eu lia. Ele só não ficou, assim, depois que a leitura passou, sabe? Ele não foi nem 5 estrelas e nem favorito, mas é uma leitura muito boa, muito bonita, fácil de ler, a escrita da autora é muito boa. Então não tem aquele rebuscamento e tal, de palavras difíceis, nem nada disso, é muito tranquilo. E eu gostei, mas também não ficou assim comigo. Não sei se eu fui clara, gente, eu tô com falta de palavras, falta de vocabulário. Depois eu li mais um favorito do ano, Tempo Entre Costuras. Gente, eu tô me redescobrindo como leitora de romance de uma forma muito surpreendente, boa, positiva. Porque eu tenho um problema com romance, porque eu acho eles todos muito açucarados demais, ou sexualizados demais, ou idealizados demais. E nesse livro a gente não tem nada disso, nem açúcar, nem sexo e nem idealização. Aqui a gente tem a história, na verdade, gira ao redor dessa mulher e os relacionamentos amorosos dela ficam muito em segundo plano. Então é basicamente não é um romance de formação, porque a gente não vê ela desde o começo da sua vida e nem até o final da sua vida. E aí a gente vê esse momento da história da vida dessa personagem, que ela vai ter que mudar de país pra ir atrás de uma condição melhor de vida. Ela sofre um golpe horrível de um parceiro que ela tinha. Então a gente tem toda essa questão também do coração dela machucado, dela passando por traumas e superando os traumas também. Ela é uma personagem incrível, eu fiquei muito envolvida com ela. Gente, sério, eu gostei demais desse livro, eu não tenho nem muito assim como explicar. E eu me diverti muito com essa história, porque ela tem aventura, ela tem amor, ela tem drama, ela tem várias camadas de uma única personagem que entregam tudo pra gente. A gente vê ela mesmo assim, desnudada à nossa frente, a gente consegue sentir as emoções dela, viver com ela o que ela sente. E eu me envolvi demais com essa história, e é muito, muito, muito bem escrita. Eu tenho gostado muito de autoras que não são americanas. Olha, o Água Fresca para as Flores não é americano, esse não é americano, e o que eu tô lendo agora também não é americano. São 3 romances muito positivos. Cadê? A Casa das Orquídeas também não é americano. Então eu sinto que o meu problema pode ser com autoras de romance americano, é elas que estão me irritando. Mas as de fora, as estrangeiras e as brasileiras também, as latinas, têm pego muito melhor o meu gosto de leitura, e tá sendo uma experiência muito legal desbravar as temáticas de romance, de vida, de histórias pessoais por uma outra ótica, uma ótica fora ali da bolha americana, e tá sendo muito legal, eu tô gostando muito. Esse livro foi sensacional, favorito da vida, leiam. E eu quero ler outros livros dela. E aí, por último, eu li um livro que foi uma super decepção e que me colocou numa ressaca, e aí eu tô lutando contra a ressaca desde então, que é o Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Esse livro foi uma decepção tão grande que me deixou assim sem vontade de ler, porque eu fui com muita sede ao pote, jurando que seria um livro incrível, e tudo aqui me irritou. Os personagens me irritaram, o final assim foi muito... Ai, que ódio que eu senti do final desse livro. Você não se envolve, você não se cativa pelos personagens, a história parece muito não crível, sabe? Ela é muito assim... Eu não sei, eu não gostei desse livro, ele não desceu pra mim, ele não funcionou comigo, e eu acabei me decepcionando muito e entrei numa ressaca depois de ler esse aqui. É muito ruim quando a gente lê um livro assim, né, que estraga os outros pra gente. Esse aqui foi um desses exemplos. E aí entramos em maio, que também foi um mês difícil de leituras. Eu li 3 livros apenas,
Mas foram 3 livros muito bons. O primeiro foi também favorito e um dos melhores do ano até agora, Santo, Santo, Santo. É um livro que vai falar sobre a santidade de Deus. E eu amo livros que falam sobre o caráter de Deus. E caramba, é um livro super fininho, mas que traz uma verdade tão poderosa, tão cheia de temor. É um livro muito sério, muito bíblico, que traz muito confronto e ao mesmo tempo muito conforto. Eu fiquei muito feliz lendo esse livro, assim, eu dava glórias ao Senhor o tempo todo, porque ele faz a gente se lembrar que o nosso Deus é santo, santo, santo. Que livro maravilhoso, assim, com muito peso bíblico, traz muitos versículos, muita verdade da palavra de Deus, e eu amei ter essa visão mais profunda ainda, essa revelação nova e fresca de quanto Deus é santo e por que a Bíblia diz que ele é santo 3 vezes. Isso é muito legal, eu gostei muito, muito desse livro. Ele me trouxe, assim, uma perspectiva muito poderosa do nosso Deus. Eu fiquei muito empolgada com essa leitura e ao mesmo tempo cheia de temor, sabe? Muito bom, gente, de verdade. Crentes, leiam. Tem outro livro dela aqui que eu quero ler também. Depois eu li um livro muito bom da Agatha Christie, que é o Não Sobrou Nenhum. Eu ainda não tive uma experiência arrebatadora com os livros da Agatha Christie. Nenhum dela ainda me deixou, assim, sem ar. Meu Deus, que livro maravilhoso. Esse é muito bom, o final aqui é totalmente surpreendente. Eu fiquei pega de surpresa mesmo. A leitura é rápida, a edição tá muito boa de ler, tudo assim ao favor dela, mas eu não achei que é o melhor livro da vida. É muito bom mesmo, mas não foi favorito pra mim, tá bom? Eu gostei muito, pra muita gente esse é o melhor livro dela, assim, as pessoas elogiam muito, porque realmente é muito envolvente. Aqui a gente vê 10 pessoas que vão pra uma ilha e elas começam a morrer uma por uma todos os dias. E fica um grande mistério, que quem tá matando essas pessoas, onde essa pessoa tá, onde tá esse assassino, se todo mundo tá morrendo. Muito bom esse livro, gente, de verdade. Eu gostei muito da experiência de leitura e é muito inteligente o que acontece no final desse livro aqui. Eu nunca tinha lido nada parecido. E mais um favorito, meu Deus do céu, esse livro, ele me deixou maluco. E ele me colocou em outra ressaca literária, porque eu não queria ler mais nada de tão bom que esse livro foi. Gente, A Família Perfeita. Eu não esperava nada. Comecei a ler só porque ele chegou e eu achei a capa bonita. E também porque tem uma premissa muito doida, tipo, 2 famílias que se misturam e tudo dá errado, acontece uma catástrofe. Gente, a história é muito boa, muito original, muito curiosa, muito... sei lá, eu amei, amei, amei. Tem uma pitada de seita, tem uma pitada de mistério, tem uma pitada de gente maluca, de briga por herança. Cara, eu gostei muito desse livro, gostei muito mesmo. O único ponto negativo pra mim é que o final, tipo, o livro inteiro é muito bom. E o final mesmo, tipo, as últimas páginas são meio que inacreditáveis, assim. Tudo é muito inacreditável que acontece aqui, mas o final tem um peso ainda maior de, mano, isso aqui não fez sentido. Poderia ter sido mais pesado, eu acho, o livro, porque o final acabou sendo muito final de sessão da tarde, sabe? E eu queria que tivesse mantido o teor pesado do livro, que acontece muita loucura aqui. E só isso que me decepcionou, mas vale muito a pena. Por favor, leiam esse livro, ele é muito bom. É daqueles que você vai engolindo. Eu li em 2 dias porque eu não conseguia parar de ler. Eu só parava porque eu precisava trabalhar, comer, tomar banho. Mas é muito, muito, muito bom. De verdade, muito, muito, muito bom. Eu não esperava nada, eu fui completamente surpreendida. Por isso que eu nem vou te falar nada. Vai ler sem saber nada, porque é o melhor. Eu não sabia nada, eu nem li isso aqui, pra vocês terem noção. Eu só falei, vou ter uma experiência. E li, e foi uma experiência incrível. Leiam. E chegamos então no último mês do semestre, junho. E no mês de junho eu li Deus é Soberano, que é um livro sensacional, também favorito. Tô lendo muitos livros bons cristãos, meu Deus do céu. Esse livro é sobre caráter de Deus novamente. Aqui a gente vai ler sobre a teologia calvinista, então vai falar sobre predestinação, vai falar sobre eleição, vai falar sobre tudo isso. E principalmente sobre a soberania de Deus, que Deus ele não está à mercê do homem, mas o homem está à mercê de Deus. E isso é muito forte, cara. Esse livro, assim, ele tem... Sério, eu rabisquei, grifei ele inteiro. Eu acredito muito na teologia calvinista e pra mim esse livro me deu ainda mais certeza. Inclusive eu até comprei mais um que fala sobre predestinação, porque eu amo estudar teologia e eu gosto muito de entender a fundo a Bíblia. E eu, cara, esse livro aqui é pequenininho e é um soco na cara, assim, de tanta verdade bíblica. É muito bom. E ele vai contestando cada uma das perguntas que a gente faz sobre a soberania de Deus e respondendo de uma maneira, assim, irrefutável. É muito bom, gente, de verdade. Você que tem curiosidade sobre a teologia calvinista, não sei, ou que, sei lá, quer ler sobre a soberania de Deus, leia este livro. Eu li o livro da Francine, minha querida amiga, ela é a imagem dele. Esse livro é tão bom, gente. Ele tem capítulos. Minha única reclamação desse livro é que os capítulos são curtos demais. Esse livro poderia ser uma enciclopédia, porque ela fala tão bem sobre cada um dos temas. Ela vai falar sobre a feminilidade aos olhos de Deus. E é um dos melhores livros que eu li sobre mulher e a Bíblia até hoje, assim, porque ele é muito profundo e ele não fica naquela
superficialidade de ai, seja feminina, sabe, esse tipo de coisa, e nem sobre maternidade e casamento só. Aqui ela vai pegar de uma maneira muito boa tudo que engloba o mundo feminino, tanto sexualidade quanto o abuso e o que Deus fala sobre o abuso e tantas perguntas que a gente se faz, e ela responde todas elas com tanta verdade, empatia e amor, e foi assim muito gostoso ler esse livro. Ele é muito bom, gente, vai falar sobre feminismo também, vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre o feminismo. Muito bom, muito, muito bom. Eu amei esse livro, os capítulos são 10 capítulos. Ah, e a minha coisa preferida sobre esse livro é que ela não fala da mulher sem antes falar de Deus. Então ela apresenta quem Deus é em cada um dos atributos dele, e aí ela fala de quem nós somos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí eu li, você viu a Melody, que foi uma... Gente, eu fiquei tão decepcionada com esse livro, sério, foi uma decepção, assim. Por quê, Vitória? Por quê? Eu esperava muito. Ela tinha um plot perfeito na mão, que é uma mulher num resort, avista uma menina que parece ser uma menina que foi sequestrada há sei lá quantos anos, e ela estragou esse plot, basicamente, assim. Tem muita coisa que ela poderia ter feito e falado, e ela não fez e não falou, e eu fiquei muito agoniada com isso. Também os personagens não são bem desenvolvidos e tudo, assim, o final foi muito decepcionante, eu não gostei, não gostei. E eu li A Camareira, que foi um bom livro, mas 3 estrelas, assim, porque também não me cativou. A única coisa boa desse livro é a personagem principal. Ela me cativou muito, eu gostei muito dela, ela é uma personagem muito diferente, ela tem ali um pouco... A gente não entra nesse assunto, mas parece que ela tem ali um pouco de autismo, alguma parte do espectro ela tá, e a gente vai ver essa personagem super diferente se relacionando com as pessoas e sendo a principal suspeita de um assassinato, quando ela claramente não seria capaz de fazer uma coisa dessa. E é muito legal a forma com que as coisas se desenvolvem aqui, mas é tudo muito raso, muito leve, muito superficial, e eu fui lendo esperando um thriller e acabei me decepcionando. E aí é tudo muito fácil, sabe? É tudo muito... E aí... Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou e me conta aqui embaixo quais outros vídeos você quer ver por aqui. Não se esquece de me encontrar na Bienal domingo, 5 horas da tarde, lá no stand G75 da Up Books, e de garantir o seu livro aqui embaixo. Você pode receber ele na sua casa se você preferir, ou retirar lá na Bienal. Me segue no Instagram pra não perder nada, por lá eu vou documentar tudo, e me segue no canal de vlogs que eu também vou fazer. Ah não, na verdade o vlog da Bienal vai sair aqui no canal principal, tá bom? Só pra deixar tudo certo. Muito obrigada pela sua companhia e me conta quais livros e quantos livros você leu até agora em 2022. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e tchauzinho!